Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui para mais um tópico da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação 1, unidade 5, tá? Já falamos de subrotinas, procedimentos, funções, escopo de variáveis e passagem de parâmetros. Agora a gente vem para aquele tema que todo mundo adora, todos os programadores amam esse tema de paixão, que é a recursividade, tá? Recursividade que é um tema bem gostoso de trabalhar, tá bom? Definição de recursividade, tá? O conceito de recursividade está relacionado a algo que pode ser definido em termos de si próprio. É definir uma coisa com base nela mesma, tá? Dentro da programação, recursividade é um mecanismo que permite a gente, permite que uma função chame a si mesma diretamente ou indiretamente, tá? Por exemplo, ó, relação de parentesco entre pai e filho, tá? Vamos tentar definir isso aqui de maneira recursiva. Eu tenho o pai, tá? O pai é a definição primária. Aí eu tenho o avô. Como é que eu defino o avô? Eu posso definir o avô em termos do pai. Então, o avô é o pai do meu pai, tá? E aí a gente vai seguindo, ó. Bisavô. Bisavô. Bisavô é o pai do meu avô. Ora, mas o meu avô é o pai do meu pai. Ou seja, o meu bisavô é o pai do meu pai. Estou definindo a árvore genealógica em termos do pai, né? Aí eu tenho depois o trisavô. Trisavô que é o quê? É o pai do meu bisavô. Ora, mas o meu bisavô é o pai do meu pai. Logo, o meu trisavô é o pai do meu pai. Você vê o que acontece? A gente pode então ir definindo a relação de parentesco entre pais e filhos de acordo aqui com a recursividade. Gente, o princípio da recursividade ele consiste em diminuir um problema sucessivamente em problemas menores, até que a gente consiga, de tanto diminuir esse problema, a gente chega num ponto em que o problema pode ser resolvido de maneira direta. Diminui tanto o problema que a solução dele é trivial, tá? Geralmente essa solução é encontrada por meio de uma definição. Vocês já vão entender isso. E depois a gente vai combinando as soluções para resolver o problema maior. Então eu vou dividindo o problema, chego numa solução trivial e vou propagando a solução até chegar num problema maior. Vocês vão entender isso, tá? Então a função recursiva, ela tem duas partes básicas. Isso aqui é importante que vocês entendam. Toda função recursiva, ela tem que ter isso aqui. Ela tem um caso base e ela tem a chamada recursiva. O caso base, o que ele faz? Ele determina que o problema está no menor tamanho possível. Eu não consigo diminuir mais o problema quando eu chego no caso base, tá? Não é possível mais diminuir o problema. E aí eu tenho o quê? Uma solução direta para esse problema. Ele já chegou no menor tamanho possível e eu já sei a solução para ele, tá? E aí eu tenho a chamada recursiva, que é o quê? Ela faz uma nova chamada da própria função, transformando o problema em um problema menor, tá? E aí eu vou chamando essa função recursivamente, um problema menor por vez, até que eu diminua tanto o problema que eu caia onde? Eu caio no caso base, tá? Vamos para o exemplo mais trivial aqui, que é o exemplo da função fatorial que está no livro de vocês, tá? Função fatorial na matemática é uma função de um número n, que pertence aos números inteiros positivos, tá? Z mais ali, e é o resultado do produto de todos os números inteiros positivos que são menores ou iguais ao próprio n. Nossa, professor, que definição matemática estranha. Bom, vamos para a prática então, que vai ficar mais fácil, tá? Ó, vamos aqui direto para o exemplo, antes da gente chegar nessa definição zona aqui, ó, tá? Ó, 5 fatorial, que a gente denota aqui por 5 exclamação, tá? Se você vê um número e uma exclamação do lado, você pode já associar que isso é o fatorial de um número lá na matemática. Então, 5 fatorial, como é que funciona? É o próprio 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu tenho um resultado aqui, por exemplo, nesse caso, 120. Quanto que seria o 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, é o próprio número vezes os números anteriores a ele, até eu chegar no 1, tá? E aí a gente cai nessa definição matemática aqui, ó. N fatorial é o próprio n vezes o anterior a ele, vezes o anterior ao anterior, e vezes todos os números até eu chegar no 3, no 2 e no 1 aqui, né? Lógico que se eu fizer o 2 fatorial, eu já vou partir daqui. Então, 2 fatorial é quanto? É 2 vezes 1, tá? E assim por diante.
Então vamos lá, ó. Por definição, a gente sabe o quê? Por definição, isso é matemático, tá? 0 fatorial é igual a 1. E 1 fatorial é igual a 1. Então eu já posso imaginar que esses são os casos base. Não existe fatorial de números menores do que esse. E por definição, 1 fatorial é igual a 1, tá? Então o que eu faço? Para eu saber o 2 fatorial, eu faço 2 vezes 1 vai dar igual a 2, tá? Para eu saber o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, igual a 6. 4 fatorial, 4 vezes 2 vezes 3, aliás, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá na mesma, dá 24. 5 fatorial, de novo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, igual a 120, tá? E o fatorial de 6? Bom, é trivial, né, gente? Fatorial de 6 vai ser quanto? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Perceba uma coisa, a gente pode aplicar recursão aqui, olha que legal, Perceba que toda essa parte aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é o próprio 5 fatorial, tá? Perceba o seguinte, Então eu posso fazer com que o 6 fatorial, ele seja igual ao próprio 6 vezes o fatorial do número anterior a ele. Então eu diminui o problema, Eu pego o 6 e eu diminuo o problema. Eu jogo o problema para o 5 fatorial. Ora, mas eu já sei quanto que vale o 5 fatorial. Está lá, né? Então o que eu faço? 6 vezes 120. Tá? Eu não preciso calcular isso aqui tudo de novo, que está em vermelho, porque eu já calculei anteriormente ali. Né? Então eu faço uma recursão. Eu defino o 6 fatorial como 6 vezes o fatorial do número anterior. Tá? Eu diminuo o problema. Olha que beleza. Tá? Essa aqui é a ideia. Ou seja, é possível definir o fatorial de um número n como sendo o próprio número n multiplicado pelo fatorial do seu antecessor. Ou seja, n fatorial é igual a n vezes o fatorial do seu antecessor. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? Bom, 0 fatorial é igual a 1 por definição. 1 fatorial é igual a 1 por definição. Mas o 2 fatorial? 2 fatorial é igual a 2 vezes 1 fatorial. E o 3? 3 fatorial é igual ao próprio 3 vezes 2 fatorial. E assim por diante. 4 é igual a 4 vezes 3 fatorial. E assim por diante. Tá? Como que a gente define matematicamente o fatorial, gente? Não se assustem com essa fórmula horrorosa aqui, tá? Então, fatorial aqui, essa funçãozinha aqui, tá? Fatorial de um valor n é igual a 1 se o n for igual a 0 ou n for igual a 1. Então, fatorial de 1 e fatorial de 0 é igual a 1. Agora, se o n for maior do que 1, aí eu tenho que calcular n vezes o fatorial do antecessor dele, tá? E como representar isso em uma função algorítmica, professor? Bom, a gente tem aqui o caso base e a chamada recursiva, né? Caso base, por definição, 0 fatorial ou 1 fatorial é igual ao próprio 1. E caso o n seja maior do que 1, eu tenho aqui a chamada recursiva. Então eu tenho n vezes uma instância menor daquele problema, que é o n menos 1 fatorial, tá? Função fatorial ficaria dessa maneira, Fatorial de um número inteiro, tá? Vai retornar um número inteiro também. Funciona da seguinte maneira. Se o n é igual a 0 ou n é igual a 1, por definição eu tenho o quê? Eu tenho que retornar o valor 1. Fatorial de 0 ou fatorial de 1 é igual a 1, direto. Então isso aqui é o meu caso base. Agora, se o meu n não for nem 0 nem 1, aí eu vou ter que calcular isso. Então o que eu faço? Eu retorno o seguinte, eu retorno o próprio n vezes o fatorial de n menos 1. Veja, eu chamo a função fatorial dentro dela mesma, tá? Passando como parâmetro uma instância menor do problema. Antes eu estava calculando o fatorial de n, agora eu vou calcular o fatorial de n menos 1 quando eu chamo recursivamente. Nossa, professor, como é que esse troço funciona? É estranho de ver assim, aparentemente, mas vamos lá, olha que legal, Caso base, chamada recursiva. Então como é que fica, Vou fazer o fatorial de 5, Então significa que n é igual a 5. N é igual a 5 aqui. Se n é igual a 0 ou igual a 1, o que vai acontecer? N é igual a 0 ou igual a 1? Não, n é igual a 5. Então eu caio no senão. Senão eu retorno n vezes o fatorial de n menos 1. Então eu estou retornando aqui, n, que vale 5 nesse caso, 5 vezes o fatorial de n menos 1. 5 menos 1 é igual a 4, fatorial de 4, tá? Aí eu vou calcular o fatorial de 4, 4 é igual a 0 ou é igual a 1? Não, então eu vou cair no senão, tá? Cair no senão. O que eu vou fazer? Eu vou chamar
o fatorial de 4, aliás, vou retornar 4 vezes o fatorial de 4 menos 1. Está aqui, ó, 4 vezes 4, fatorial de 4 menos 1, que é igual a 3. Agora eu tenho que calcular o fatorial de 3. Não sei ainda. Então agora n é igual a 3. Bom, n não é igual a 0, n não é igual a 1, n é igual a 3. Vou cair no senão, tá? Se não, n, que é o próprio 3, tá? Vou retornar n, que é o próprio 3, vezes o fatorial de n menos 1. 3 menos 1, 2. Então, ó, retorna aqui, ó, 3 vezes o fatorial de 2. Tem que achar agora o fatorial de 2, tá? 2 não é igual a 0, 2 não é igual a 1. Cai no senão, tá? No senão, eu vou retornar, então, o próprio 2 vezes o fatorial de 1, tá? 2 vezes o fatorial de 1. E agora eu tenho que achar o fatorial de 1. Bom, agora n é igual a 1. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, n igual a 1, certo? Então, eu vou retornar o que, gente? Vou retornar 1. Cheguei no caso base, tá? Eu vou propagar os resultados agora. Muito bem. Achei o valor de 1. Então, o fatorial de 1 vale 1. O que eu faço? Jogo para cima, ó. Descobri o resultado disso aqui, ó. Tá? Jogo para cima, ó. Agora, o fatorial de 2 eu já sei que vale 2 vezes 1. Propago para cima, ó. Fatorial de 2 era 2 vezes 1, que dá o resultado 2. E agora eu jogo para o fatorial anterior. Olha lá. Fatorial de 3 é 3 vezes 2, tá? Fatorial de 4 é 4 vezes 6, tá? Fatorial de 24, aliás, fatorial de 4 é 24, portanto, fatorial de 5 vai ser 5 vezes o fatorial de 4, que é 24. Fatorial de 5 é igual a 120. Então, agora eu fui propagando o resultado para cima para achar a solução, a combinação dos resultados, tá? Caso você tenha curiosidade, investigue também sobre a função de Fibonacci, a sequência de Fibonacci, que é representada por essa sequência aqui, ó, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Beleza, moçada? Está aqui a função matemática que define a função de Fibonacci. É possível criar um algoritmo para encontrar os termos de Fibonacci. E aí eu deixo vocês pesquisarem isso, tá? Vamos aqui então para trabalhar com arquivos, tá? Para fechar a unidade de vocês. Bom, gente, arquivos é o seguinte. A gente trabalha com arquivos geralmente nas máquinas, mas a gente pode transportar esse conceito também para os algoritmos do papel, né, em pseudocódigo. Então os arquivos para nós aqui é como se a gente estivesse simulando a execução na máquina, tá? Os arquivos para a gente vão ser então estruturas de dados que são manipuladas fora do ambiente do programa. Não tem mais uma variável dentro do programa, são variáveis que ficam lá fora, ficam em um arquivo, tá? Se fosse um computador, os arquivos seriam salvos fora da memória principal. Seriam salvos em um HD, em um pendrive, assim por diante, tá? Os arquivos aqui eles vão ser utilizados no armazenamento de grandes quantidades de informações, tá? E aí o que acontece? A memória principal de computador, ela vai ser pequena de maneira geral, né? Quando comparada a outros dispositivos de memória. E aí, o que a gente faz? A gente precisa de armazenamento externo quando a gente tem muitos dados a serem gravados. E é para isso que servem os arquivos. Os arquivos eles vão então auxiliar a gente no armazenamento em massa de dados de maneira persistente. Ou seja, eu salvo em um arquivo, isso fica salvo a posteriori para poder usar, tá? Funções para trabalhar com arquivos. Quando eu vou trabalhar com arquivo, eu tenho que abrir o arquivo, tá? Quando eu terminar de trabalhar com arquivo, eu tenho que fechar o arquivo no meu pseudocódigo, no meu algoritmo, beleza? Eu posso copiar o conteúdo de uma variável, copiar o conteúdo de um texto ou de um dado que está dentro do arquivo para dentro de uma variável, tá? Eu posso guardar o conteúdo de uma variável dentro do arquivo, certo? Eu posso usar a função elimine para apagar um dado dentro do arquivo, a função avance para eu me deslocar dentro do arquivo, tá? Para eu achar o dado que eu quero, e a função fda me auxilia a saber se eu já atingi o fim do arquivo ou não, para eu poder trabalhar com um avance aqui, tá? Então existem essas funções, a gente pode trabalhar com arquivos em pseudocódigo, tá? Não é muito usual, mas é possível e existem maneiras de fazer isso. Beleza, gente? Bom, essa foi a finalização da unidade 5 de vocês. A gente trabalhou com subrotinas, falamos de procedimentos, falamos de funções, falamos do escopo de variáveis, passagem de parâmetros, tá? Principalmente da passagem de parâmetros por valor e por referência. Explicamos aí a recursividade e demos uma pincelada em arquivos. Espero que vocês tenham aproveitado a disciplina e a gente se vê nas aulas ao vivo. Um grande abraço.